Olá, meus queridos, graça e paz, que a plenitude do amor de Cristo vos abençoe, que vá bem a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Você recebe aí? Olha só, hoje eu trouxe aqui para vocês um vídeo que é um pouco polêmico, perfeito? É um pouco polêmico, tem muitas pessoas, não muitas, 30% vou dizer assim, que acredita de forma diferente do que está aqui nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Fiz algumas marcações aqui e eu não vou falar de mim. Eu vou falar o que está aqui, dentro da Bíblia. Nós vamos falar sobre salvação. Perfeito? Você acredita na sua salvação? Você acredita que você é uma pessoa salva? Você acredita numa vez salvo, sempre salvo? O que você entende sobre salvação? Certo? O que você entende? Qual é a sua interpretação sobre a salvação mediante as Escrituras Sagradas? Tem pessoas que acreditam que quando você levanta a mão e aceita, nem reconhece, aceita Jesus como seu único suficiente, confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o único suficiente salvador de sua vida. Daquele momento, o seu nome já foi escrito no livro da vida e jamais se apagará. Deus se vira com você. O problema é teu. Você fez um favor para Deus em aceitar Ele. Agora Ele se vira com você e seus pecados. Nécio. Né? Nécio. Olha, a palavra de Deus nos deixa bem claro. É só questão de meditar. É só uma questão de ir a fundo na Bíblia. A própria Bíblia, ela diz que nós erramos por não ler, não. Ela fala, errais por não examinar as Escrituras. Tem muita gente errando porque não examina. Perfeito? Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Aproveitando o ensejo, bem-vindo ao canal, né? Que tem a página e também tem um canal. Vinde a mim, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, toque num sininho com abas, perfeito? Para receber novas notificações e venha fazer parte dessa família. Venha ser um participante dessa família. Nos ajude sendo parceiro de Deus, como parceiro de Deus, compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje você sim vai compartilhar. Vamos voltando aqui ao conteúdo do vídeo. Nós estamos igual ao povo hebreu. É a mesmíssima coisa. Quando uma pessoa que ainda não reconheceu Jesus na sua vida e está envolvido com as coisas que o mundo tem a lhe oferecer, ele está no Egito, ou seja, na prisão. Ele está sendo escravizado pelo mundo, pelo opressor, por Satanás. No momento que você reconhece que só Jesus Cristo pode te salvar, que Jesus Cristo é o único e suficiente, não precisa de outro, Salvador de nossas vidas, de nossas almas, você tem um grande êxodo, o exit, saída, né? Vamos dizer assim. Você está sendo liberto, livre da escravidão. E naquilo ali, nesse exato momento, você está entrando, você pega o caminho para chegar à terra prometida. Deus fez uma promessa ao povo hebreu que tiraria eles da escravidão, que enviaria eles a uma cidade que emanava leite e mel, uma cidade santa, uma cidade próspera, uma cidade Debar, não Lodebar, Debar. Debar
é prosperidade, tudo é fértil, uma terra santa. Lodebar é totalmente o oposto. Deus prometeu uma terra assim para eles, né? A terra prometida, a Debar. E o povo sim saiu, perfeito? O povo saiu da escravidão, foram libertos e começaram a caminhar pelo deserto para alcançar a terra prometida. Não faz diferença dos nossos dias atuais. O povo caminhava e não sabia qual direção estava a terra prometida. Mas existia uma coluna de fogo que guiava aquele povo. Quando ela parava, o povo parava para descansar, montava ali seus acampamentos e ficava ali até a segunda ordem. Qual era a segunda ordem? Quando aquela coluna, aquela nuvem começava a se locomover, a andar, automaticamente eles desmontavam todos suas barracas, equipamentos, aparatos e acompanhava, partiam em busca da terra prometida através daquela coluna. Nos nossos dias atuais, essa coluna de fogo foi substituída pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele que nos conduz à verdade, Ele que nos conduzirá à salvação. Perfeito? Então vamos lá. Pelo fato deles terem lá recebido a promessa de Deus de entrar na terra prometida, eles entraram. O povo que saiu, hebreu, saiu lá da prisão, né? Eu esqueci o nome que se fala, meu Deus, em hebraico. Eles saindo lá daquela prisão, eles entraram na terra prometida. Quantos entraram na terra prometida? Você sabe me dizer? Vou simplificar para você. Do povo que foi escravizado e que saiu de lá do Egito e entrou na terra prometida, foi só 2, Josué e Caleb. E entrou mais pessoas sim com ele, mas foram da geração que nasceu na caminhada do deserto. Pelo pecado, o caminho se estendeu, ficou mais longo, que seria 40 dias, se tornou 40 anos. Perfeito? Mas então está aí. Se eles receberam a promessa de entrar, pisar numa terra que emana leite e mel, uma cidade Debar, se Deus prometeu, eles não tinham que entrar nessa visão, nessa lógica? Se Deus prometeu que daria, então o povo estava todos eles aptos e chegaria naquela bagunça que estava, naquela balbúrdia que estava na caminhada daqui lá. Você se ler, acompanhar a história, você vai saber direitinho como o povo era rebelde, como o povo fez Moisés pecar. Quantas vezes Moisés pecou, irou. Deus queria exterminar todo o povo. Moisés pediu para que não fizesse aquilo. Quantas vezes Moisés interveio sobre aquele povo pecaminoso? E esse povo ia entrar lá? Fato. E aqui é óbvio que não. Não entraram? É um fato. Não entrou. Só entrou os que foram dignos de entrar. Nos nossos dias atuais é a mesma coisa. Nós estamos em uma caminhada. Voltando aqui. Quando você reconhece Jesus Cristo na sua vida, você está saindo dessa prisão. E você está entrando no deserto, nessa caminhada. Você está caminhando nesse caminho, caminhando com Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e Ele é a vida. Você tem que caminhar. Perfeito? Quando você está perdido numa mata, vamos dizer assim, e você não sabe nem para o lugar que você vai ir, qual direção. Você para
cá, se é para lá, você não sabe nem aonde é norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais, você nem sabe se situar onde você está. E você acha um trilho, um caminho. Qual é a sua sensação? Estou salvo. Estou salvo porque aquele caminho, aquela trilha te levará a algum lugar. Mas te levará a algum lugar se você caminhar. Se você achou o caminho, se você achou a trilha e permanecer parado, você está salvo? Não está salvo. Você recebeu um refrigério. Graças a Deus, estou salvo. Encontrei o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Agora você tem que caminhar. Você tem que caminhar para chegar ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Vamos lá? Já era para eu ter lido algumas passagens, né, bíblicas aqui, uns versículos. O texto que eu vou pegar é esse daqui, como texto base. Esse Apocalipse 21, tá? Os primeiros versículos, 5 a 8. Jesus falando: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Perfeito? Está cumprido. Eu sou o Alfa e sou o Ômega, o princípio e o fim. O Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega a última letra do alfabeto grego. Por isso que ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é o primeiro e ele é o fim. Traduzindo, ele é o A e ele é o Z. O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, nós estamos em uma luta constantemente, cotidiana. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Ao que vencer, ao que chegar, venceu. Nesta caminhada ele venceu e ele chamará de filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago onde arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Perfeito? A Bíblia fala: o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Perfeito? Isso daí você vai achar lá em Hebreus. Vamos lá para Hebreus? Deixa eu ver aqui, já deixa aqui já abertinho aqui. Hebreus 10, 38, 39 vem dizendo assim: ó, o justo viverá da fé. Você tem fé em Deus? Você acredita? Você crê? Crer mais do que crer. Você tem fé em Deus? Olha, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Nós, porém, não somos, olha o segredo aqui, daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem, acreditam, para a conservação da alma. Aqui está dizendo que nós temos que viver em constância. Nós, para alcançarmos o prêmio da soberana salvação, da soberana vocação que está em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que ser constantes. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esqueço-me de tudo que passou,
prossigo avante para alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Qual é essa soberana vocação que está em Cristo Jesus? Ele morreu para quê? Ele morreu não foi para qualquer um, não. Desejaria eu a morte do ímpio? Não. Que ele se converta e eu os cure e seja salvo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele passou por aquelas humilhações. Ele passou por aquelas... Rapaz, o negócio foi terrível com Jesus. O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu preciso falar isso para você. Antigamente, tomara que eu não esqueça, que não perca o fio da conversa. Antigamente, o pessoal quando usava o banheiro público, se sentava... Rodrigo Silva conta isso e mostra com uma beleza. O povo sentava no banheiro público assim, ó. Eram várias pessoas sentavam. E ali corria uma água que levava os detritos. Perfeito? E na hora de se limpar, não existia papel. Perfeito? Existia um recipiente ali dentro cheio de vinagre. E existia a esponja ali dentro do mar, né? Aquelas esponjas do mar, que na qual ia umas varinhas que tinha lá. A pessoa que usava esse banheiro, ele se limpava, né, com aquela esponja do mar. Ele catava a varinha, catava lá a esponja, ia lá, se limpava e depois depositava para comprar, como se fosse esterilizar a esponja para outra pessoa usar, e enfiava dentro daquele recipiente novamente com o vinagre. E quando, olha, esse é só um pouquinho da humilhação para você entender que Jesus passou. E quando Jesus teve sede, que estava lá, que ele pediu água, o que eles fizeram? Com aquele, supostamente, né, com aquela esponja daquele banheiro que foi usado, foram lá oferecer o vinagre para Jesus na esponja, naquela varinha. Você tem ideia do que é essa humilhação? E você acha que Jesus Cristo fez isso para qualquer um? Só pelo fato de você levantar a mão e dizer da boca para fora, muitas das vezes, eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Você acha que seu nome já está escrito no livro da vida? Por que vai haver julgamento? Se você já está salvo, se no momento que você levantou a mão, você já está salvo, para que vai haver julgamento? Para que todo joelho se dobrará e prestará conta para Deus dos seus atos? Aqui quando fala todo é literal. É crente, não crente, católico, não católico, é todo. Literalmente todo joelho vai passar pelo julgamento. E nós vamos ser julgados. Para que haveria então julgamento? Perfeito? Então, nós aqui temos que caminhar. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo sofreu. Ele apanhou. Passou por essas humilhações que acabei de citar. Uma delas, para você só fazer a mãozinha e dizer que ama, que reconhece Jesus Cristo. Vou te dizer mais, outra prova. Lá em Mateus 7, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, ele não retrocede. Ele não para pelo meio do caminho. Ele é firme e constante. Voltando aqui, mais uma passagemzinha. Vou ler para você aqui, ó. Apocalipse, capítulo 2, está escrito aqui, ó.
nada temas, né? Eu vou simplificar, vou ler aqui a parte, para um vídeo já está muito extenso. Está dizendo o seguinte: ser fiel, você pode abrir sua Bíblia e comparar lá. Apocalipse 2, capítulo 10. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Eu estava conversando com uma pessoa aqui, quando eu falei ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não, aqui ele está falando disso não. Ele está falando, aí é galardão. Que galardão? Galardão é pedra. São pedras que é galardão. Aqui ele está falando de coroa. Coroa. Você vai ser coroado, né, com a coroa da vida, se você for fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Seja firme e constante. A constância. Seja firme e constante até a morte. Aí sim, dar-te-ei a coroa da vida. Seja um varão, uma varoa aprovada diante do Senhor. Para fechar, olha só. Eu vou ler aqui para vocês aqui em Pedro, 2 Pedro, verso 20, versículo 21, 20, 21 e 22, para fechar. Aqui vem dizendo o seguinte, olha: Porquanto se depois de terem escapado, isso daí são pessoas que eu vou ler aqui, que encontrou esse caminho, começou a caminhar e retrocedeu, como está lá, que eu li há pouco em Hebreus 10. Perfeito? Nós não somos daqueles que retiram para a perdição, mas para a conservação da alma. Para ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida, que esse é o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Vem dizendo o seguinte, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção, ter escapado olha, eu vou falar aqui as características de uma pessoa escravizada lá no Egito. Perfeito? Escravizada lá no mundo da perdição. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Você reconheceu Jesus Cristo na sua vida e você teve o grande êxodo. Você teve a grande saída livre do pecado e da escravidão do Egito, do mundo, né? E se tem envolvido, conhecido, né? Conhecimento das coisas maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo, né, nos fez. E forem outra vez envolvido nelas e vencido por elas, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Complementando esse versículo aqui, é aquele espírito imundo que saiu da pessoa e saiu a vagar. E se ele não achar o lugar onde se hospedar, um outro hospedeiro, e voltar e achar a casa limpa e adornada, ele volta e traz consigo 7 espíritos imundos com ele. Piores, a Bíblia fala piores, tornando seu estado pior. O 7 aqui não é 7. O 7 aqui significa totalidade. Como está aqui, eu já expliquei sobre o 3, sobre o 6, sobre o 7. Os 7 espíritos piores. Ou seja, o seu estado é deplorável. Ele leva toda sorte de demônios para a vida daquela pessoa, tornando-se o estado da pessoa pior. Perfeito? Então aqui, o último estado
será pior do que o primeiro. Perfeito? Verso 20. E 21 vem dizendo assim: porque melhor fora não ser conhecido, ter conhecimento, né? Porque melhor, vou repetir, 21, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando do santo mandamento que lhe fora dado. Porque melhor fora, né? Melhor seria ele não ter conhecido, porque o estado dele vai ser pior. Você vê uma pessoa quando ele reconhece Jesus Cristo na sua vida e ele é vencido pela corrupção do mundo e volta a transgredir a lei do Senhor, ele fica pior, ele fica terrível. Tem vários casos assim, de pessoas que ficaram terríveis. Mas aquilo ali é o quê? Ali legiões ali dentro. O 7 aqui significa totalidade. Senhor, eu tenho que perdoar ele 7 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse 7 é como se fosse para nossos dias, hoje 10, número 10. Eu já falei com ele mais de 10 vezes. Não é assim? É como se fosse. É a totalidade. Ou seja, ele está cheio de demônios. Legiões de demônios sobre a vida daquela pessoa. E ele está possesso. Então, melhor fora não ter conhecido, porque tendo conhecido, o estado é pior. Isso é perfeito? É perfeito? Porque não é que Deus amaldiçoa. É a pessoa que abre brecha para esses demônios, tanto que saiu dele e traz, ó, casa tá limpa e adornada. Aqui é, como diz o ditado, né? Coração de mãe, sempre cabe mais um. Venha. Deste modo sobreveio-lhe 21. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao vômito, né? E a porca lavada ao despejadeiro de lama. Tem condição de uma pessoa que reconheceu Jesus Cristo na sua vida, voltou a ser vencido pelos prazeres do mundo, da carne e da corrupção que esse mundo lhe oferece, e vai dizer que ele vai entrar no céu? Vai dizer que ele é uma pessoa salva? Aqui a Bíblia não fala em hipótese alguma, em nenhuma parte desde Gênesis e Apocalipse, sobre o livre-arbítrio. Mas nós entendemos sobre o livre-arbítrio porque eles não dão a condição de escolha. Caminho estreito e o caminho largo. E são muitos que entram pelo caminho largo. Mas esse caminho não tem muro para fazer separação. É um caminho paralelo, na qual eu estava escrevendo um livro e darei a continuidade, se Deus quiser, em breve. Caminhos paralelos. Tem um caminho largo, espaçoso, que você pode andar tranquilamente. E existe o caminho estreito, apertado, onde você tem que ir, sua bagagem tem que ser curta, pequena, senão você não consegue caminhar. Você tem que abandonar essas bagagens que o mundo lhe oferece. Abandonar os prazeres da carne. Porque é um caminho estreito, é um caminho apertado, onde que você tem que negar os prazeres da carne para seguir e trilhar nesse caminho. Mas esse caminho, quando você pega, como eu disse, tem separação. Você pode caminhar por ele por livre e espontânea vontade. Tanto um quanto o outro. E você pode ir do caminho apertado para o largo, ou você pode sair do caminho largo, espaçoso, e entrar para o caminho perfeito, reto. Caminho que vai te levar a um lugar que é recompensador, que lá
no final desse caminho, estará Jesus Cristo, com os braços estendidos para você, porque você venceu, e dirá para você: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai. Olha aqui, possuí por herança. Olha que majestoso será esse dia. A recompensa será grande e eterna. Não tem preço que paga este outro lado, essa grande vitória. Então, voltando aqui, nós estamos em um caminho, em uma caminhada para alcançar a salvação, para chegarmos lá aprovado. Torna a dizer, Jesus Cristo sofreu, morreu na cruz do Calvário para os que querem em espírito e em verdade. Senhor, são muitos dos que se salvam. Ele diz assim também: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, só os remanescentes que serão salvos. Os que sobraram, os que restaram na fé. Remanescer, procura no dicionário o significado de remanescente. O que é remanescer? Porque as pessoas estão dentro da igreja dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome, expulsando demônios, curando, fazendo todas essas coisas benéficas, e não estão agradando o coração do Senhor. E ali eles vão ser reprovados, porque naquele grande dia me dirão, abre lá Mateus 7, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome curamos cegos, coxo andou, e assim vai. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Nem tudo que diz Senhor, Senhor herdarão o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E esta vontade é só os remanescentes que estão fazendo. Vai haver muito cristão católico, vai haver muito cristão evangélico, tudo indo para o inferno. Muitos. Que eu bote minha barba de molho e que você bote a barba de molho, que nós botamos a barba de molho e fazemos uma análise, uma retrospectiva em nossas vidas. Estou eu agradando o coração do Senhor? Estou eu um obreiro aprovado diante de Deus? Se Deus vier hoje, você sabe o dia que a morte chegará até você? Como está escrito aqui, vou dizer aqui, ó, seja ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que retrocede, o que volta, o que para, minha alma não tem prazer nele. Vai ficar pelo caminho. Você está no caminho, que é estreito e apertado. E se você parar, você não chega a lugar nenhum. Você tem que caminhar. Esse caminho é Cristo. E hoje simboliza aquela coluna de fogo que levava o povo hebreu. Hoje, essa coluna de fogo se chama o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. O Espírito Santo de Deus está conosco para nos guiar. Ele não nos deixaria órfãos, disse Jesus, voltaria para o Pai, mas ele deixaria o Espírito Santo Consolador conosco para nos conduzir, para nos levar a toda verdade. Ele é hoje a coluna que nos guia, que nos leva e que nos está levando e nos levará aos que estiverem atentos
cuidado nos sinais, nos movimentos, para alcançar o prêmio da soberana vocação. Ficamos por aqui, que esse vídeo possa falar em seu coração, que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus, nosso Pai, possa falar melhor em seu coração. Perseveramos até a vinda do Senhor Jesus e Ele vai estar lá, com os braços abertos para você, para mim, para nós. Vinde de bendito de meu Pai, possuí por herança todas essas maravilhas. Eis que cedo venho, diz o Senhor, e Ele está à porta e bate. Graça e paz.